Paz do Senhor amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com o nosso Deus. Vamos agora estudar mais um livro de Paulo, o livro dos Efésios. Nesse livro, Paulo escreve uma carta ao povo que morava em Éfeso, na cidade de Éfeso. O autor é Paulo, portanto, e ele escreve esta carta quando ele estava na prisão, da primeira vez que ele foi preso e foi mandado para Roma. Ele apelou a César e aguardava o seu julgamento na prisão em Roma. Na verdade, aqui esta prisão, só para que a gente relembre, era uma prisão domiciliar. Ele estava numa casa, ele estava esperando a decisão do imperador numa casa, então ele recebia visitas, ele estava cercado de pessoas. Então não era num calabouço, não era numa prisão incomunicável, era numa casa. Nesse livro, o que Paulo faz é dar algumas informações, é fazer uma comparação, uma alegoria da igreja como, num primeiro momento, como um templo, num segundo momento, e talvez a parte mais importante do livro, que ele traça mais detalhes, é dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Mais para frente ele vai, em outro livro, ele vai voltar a esse assunto, né? Então ele fala a igreja como um corpo, Jesus o cabeça e todos os membros são partes deste corpo. Então um corpo que funcione bem é um corpo que tenha os seus membros, os seus órgãos funcionais, que eles trabalhem unidos em comunhão principalmente com a cabeça. E ele dá também uma outra imagem da igreja como sendo a noiva. Essa expressão de comparar a igreja com a noiva, ela é utilizada em outras partes da palavra de Deus. Então não é uma coisa muito diferente, né, quanto é o comparar a igreja como o corpo de Cristo. O livro ele está dividido em dois blocos, duas partes. Uma parte doutrinária, onde ele explica as bênçãos e as orações que são devidas e necessárias aos membros e pelos membros do corpo de Cristo. Então nós devemos abençoar, orar uns pelos outros e, portanto, receber e dar essa bênção e essas orações. Ele explica que Cristo é o cabeça e nós somos os membros deste corpo, cada um com a sua função, cada um com o seu objetivo e as suas características, as suas peculiaridades. E ele fala também nos gentios. Isso é muito importante, porque abre-se o leque também para os de fora, os que não são judeus. Então os gentios, ele explica, também tem uma porção, também tem um local no corpo de Cristo. Eles não estão separados, eles são bem-vindos ao corpo de Cristo. Na prática, ele fala sobre a unidade desse corpo, a necessária unidade para que um corpo funcione bem. As suas partes têm que estar integradas e elas têm que ser funcionais. Ele fala também do poder que une esse corpo e todas as suas partes. Ele fala da edificação, da necessária edificação do corpo. A igreja, ela não é um monte de pessoas, ela é um conjunto bem ajeitado, em harmonia, e que ele funciona como se fosse uma coisa só, como se fosse um único corpo, um único organismo. E ele fala também dos deveres dos membros deste corpo. Cada um deles, por terem funções diferentes, tem deveres diferentes, alguns deveres em comum, mas às vezes tem deveres diferentes para que em conjunto o corpo funcione e funcione bem. Amém, amados? Bons estudos.